Boa tarde, pilotos do Kartbus, tudo bem com vocês? Hoje um horário diferente, né? Tá claro pra caramba, todo mundo terminou de almoçar, já todo mundo certinho. Hoje temos algumas novidades, vamos falar com um cara que pra mim é uma inspiração, sou amigo de longa data dele, tenho a honra e o prazer. Mas antes de anunciar o nosso participante, nosso convidado, né, na verdade, eu tenho uma novidade, né? O Kartbus, em parceria com o Mais Potter, nós criamos uma newsletter que, né, já é para quem já usa o Mais Potter aí recebe algumas novidades, vai receber agora também com o Kartbus. Então, se você quer receber novidades do mundo do automobilismo, né, manda aí o e-mail aí na descrição ou manda lá pra gente na DM nas redes sociais e em breve a gente vai colocar a página aí para você receber essas newsletters com novidades, de uma forma bem simples, bem objetiva, para você começar o dia tinindo. Beleza? É isso daí, vamos anunciar o nosso monstro, Osiris Júnior. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde, né? Boa tarde, Alex. Tudo bem? Boa tarde para toda a galera que está acompanhando, ou boa noite, enfim. A hora que você for assistir, que esteja tudo em ordem com você e que a gente possa ter um papo bem agradável aí para toda essa audiência do Kartbus. Pô, sem dúvidas, Osiris. Pô, fiquei tão feliz quando você topou o papo com a gente aí. Fiquei, pô, animal pra caramba. A gente se conhece desde lá de 2013, 14, não sei. Eu não sou muito bom de data não, mas é mais ou menos por aí, né? E a gente se conheceu num negócio meio bagunçado, né? Mais pra frente a gente conversa. A gente fala dessa história. Osiris, a gente sempre começa aqui contando quem é o nosso convidado. Então, vou deixar a palavra pra ti, que ninguém melhor pra contar a sua história aí. Quem é Osiris Júnior? Vamos lá, tipo entrevista de emprego então, né? Quem é você, lá, suas qualidades, é isso? Sem sofá, hein? Vamos lá. Bom, gente, eu sou o Osiris, eu tenho 51 anos de idade, né? Completo 51 agora, final de setembro. Sou jornalista, sou radialista e tenho formação em Direito também, que eu exerci por 3 a 4 anos, mas aí a veia do microfone falou um pouquinho mais alto, né? Eu comecei a carreira no rádio em 1985, é uma história até curiosa, porque meu pai também é do rádio, e eu tinha uma irmã que tinha insuficiência renal, e meu pai acabou doando o rim para minha irmã, e tipo assim, 15, 20 dias depois da cirurgia tinha uma cobertura para ser feita. Na época a gente acompanhava, eu morava em Ponta Grossa, no Paraná, e a gente acompanhava os Jogos Abertos do Paraná, né, que é uma mini Olimpíada, quer dizer, maior que a Olimpíada em termos de número de participantes, e na época era muito forte a cidade, tinha uma delegação com mais de 400 pessoas que ia lá, e a gente transmitia os jogos de futsal, de basquete, de handebol, e aí meu pai não podia carregar peso, e eu em 85 eu tinha 14 anos, e eu fui para carregar os equipamentos, para que meu pai fizesse as transmissões, né? E naquela época, para você fazer uma transmissão de rádio, você precisava de uma maleta, que é um mixer de microfones, você precisava de uma maleta de retorno, você precisava de metros e metros de cabos, né? Para microfone, para fone, enfim, não havia ainda tecnologia sem fio para as transmissões. E a competição foi afunilando e Ponta Grossa foi se destacando, e chegou um dia que bateram horários dos jogos. E aí o que aconteceu? Eu fui para um jogo para fazer o que a gente chama de ponta, né? Quem é do rádio mais antigo, você vai fazer a ponta na transmissão lá em outro ginásio. Então, enquanto meu pai ficou narrando a final do basquete, eu fui para um jogo de handebol. E fiquei dando essas informações de lá enquanto ele narrava o outro jogo, e esse foi o meu início, digamos assim, nessa carreira de rádio, de pegar o microfone na mão, de falar. E depois eu fui passando por todos os estágios que antigamente você passava no rádio, né? Trabalhei como plantão, como rádio escuta, como plantão, de plantão fui para repórter, né? Repórter de campo, repórter de pista, que a gente chamava. E lá por finalzinho de 80, começo dos anos 90, aí eu comecei já a fazer as funções mistas, e até que comecei a narrar sempre no futebol, no basquete, no futsal, que eram as modalidades que a gente acompanhava mais de perto no rádio. E aí depois veio a formação em Direito, veio mudanças profissionais, cidades maiores. Eu morei em Curitiba há algum tempo, trabalhando na Rádio Clube, que na época era uma grande emissora de rádio, hoje ela já não existe mais.
A gente comandou uma equipe em Curitiba e em 2002, abril de 2002, eu mudei para Cascavel e lá começou uma outra trajetória. E em 2011 começou a minha trajetória no automobilismo, né? Que daí é um outro capítulo à parte que marca muito. Eu sempre falo que o Luke, que é o narrador que todos vocês conhecem, o Luke Monteiro, é meu padrinho de automobilismo, porque eu nunca tinha feito automobilismo. Era um cara que, assim, não era de acompanhar automobilismo, era aquele cara que, por força de trabalhar com o plantão, eu acompanhava ali uma Fórmula 1 para informar resultado para os ouvintes, aquela coisa toda, mas não era, assim, um cara que sabia coisas do automobilismo. E aí, em 2011, aconteceu uma ruptura, digamos assim, na carreira do Luke. Ele trabalhava fazendo locução de arena para a GT Brasil, na época, e chegou um momento que o narrador da categoria na TV ia sair, que, se eu não estou enganado, era o Tatá. E o Luke era o cara para assumir as transmissões no Band Esportes na época, da Mercedes Challenge. E o Luke falou, cara, ou você vai, ele já tinha me convidado algumas vezes, eu não tinha aceitado. Aí ele falou, cara, ou você vai, eu preciso que você vá, porque eu não tenho outro para indicar e é você. Me dá umas dicas então e vamos lá, te ajudo e tal. Aquela história de fui para quebrar o galho, mas fui para fazer também. E esse começo foi justamente em Jacarepaguá, com mais de 20 mil pessoas na arquibancada, e eu pela primeira vez na minha vida fazendo locução de arena dentro de um autódromo. Na época o evento tinha a GT Brasil, tinha a Mercedes Challenge e tinha o Superbike, né? As três categorias andavam no mesmo fim de semana. E assim começou a minha vida no automobilismo. Depois eu fui para fazer as transmissões do streaming da Superbike, que, se eu não estou enganado, foi a primeira modalidade do automobilismo a ter transmissão em streaming no Brasil. E aí foi passando, e hoje estou aí nessa cartela de categorias que a gente vai fazendo, vai transmitindo, e conforme a gente vai sendo solicitado, a gente vai colocando a voz aí nas categorias. Cara, então você transmitiu futebol, vôlei, um monte de esporte com bola, e só depois automobilismo. A minha origem são os Olímpicos, né, Alex? Eu sempre falo isso, a minha origem são os Olímpicos. Eu fui um cara que foi criado no meio do esporte. Na minha época de colégio, eu fui atleta, eu disputei jogos escolares, disputei jogos da juventude. Quem é do Paraná sabe do que eu estou falando. Fui para jogos abertos também, fui atleta, dormia no chão, em alojamento. Então, isso é o que está no meu sangue, a minha origem, lá de trás, né? A gente está falando isso 1985, 86, 87, até 93, quando eu vi que como atleta não ia para frente, aí fui cuidar só da parte do rádio e da faculdade. Caramba! E o que você fez de esporte? O mais forte meu foi o basquete, né? Esse foi o que eu tive mais tempo, assim, em termos de representando o município, sendo de seleção de município, essa coisa toda. Um pouco antes, na juventude, ali na faixa dos 15, 16, eu fiz vôlei também. Foram os dois mais fortes. O futsal era mais para completar o time do colégio, para poder ir para os jogos. Enfim, handebol também, tive umas aventuras no handebol. Natação, eu cheguei a treinar natação por 1 ou 2 anos, quando eu era mais novo. Enfim, foi meio geralzão, assim, fui um esportista no geral, mas que eu mais treinei mesmo e que eu mais disputei competições foi o basquete. Caramba, que legal. Curioso, como eu não sou do Paraná, aqui em São Paulo a gente só é futebol, né? Ou é futebol ou é handball. Então a galera meio que... É difícil ter outros esportes assim com bastante gente, né? Mas legal, mas você começou tudo muito novo, né? Eu acho que é uma circunstância, né? Antigamente não tinha muito essa história de novo, né? Nessa época que eu tô falando, era normal você com 13, 14 anos já estar buscando algum tipo de profissão. Os pais te colocavam, de certa forma, no mercado de trabalho, ou te dando o primeiro emprego no empreendimento da família, ou então solicitando algum amigo que te desse uma chance para você começar a trabalhar, porque você já tinha, na época, 13, 14 anos. E aí você tinha aquele negócio de você querer ter a sua graninha também, né? Por mais que fosse para comprar lanche no colégio, para pegar um cineminha no final de semana, você queria ter a sua grana, né? Então era normal naquela época você já ir na faixa dos 14, 15, você está buscando algum tipo de trabalho. Por exemplo, eu falo que eu comecei com 15 no rádio e foi efetivamente o meu primeiro trabalho,
Mas eu tinha finais de semana, por exemplo, tinha um lava-jato perto da minha casa, eu ia lá, ajudava a secar os carros para ganhar alguma coisa de grana para eu ter meu dinheirinho. Com 13, 14 anos, 12, talvez, não sei. Minha mãe teve uma lanchonete quando eu tinha a faixa de 10 a 12, eu trabalhava de garçom na parte da noite nessa lanchonete. Então, assim, você não tinha muito esse negócio de, não vou trabalhar. E dava conta de estudar, dava conta de treinar. E também, felizmente, isso acho que auxiliou muito aí no meu amadurecimento, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão também. Legal, porque hoje em dia para trabalhar com 13 anos... Não dá, né, cara? Não dá, não. Parece polícia em tudo quanto é lugar, né? Do vizinho. Pô, legal. Vamos ir focar no automobilismo, que é o nosso forte aqui. Eu não manjo nada de futebol. Quando que você descobriu que, esse esporte aqui é diferente, isso daqui é legal? Vocês não ligam se cair os trem e tudo, não, porque eu tô na gambiarra aqui. Vou só mostrar pra vocês, essa aqui é a cabine que eu vou trabalhar esse fim de semana, ó. Os monitores aqui estão desligados ainda, mas é aqui, comunicação é essa visual, ó. Tá tendo treino agora aqui da F4. A gente está posicionado aqui, justamente do lado da pista. Então, eu tô mostrando em primeira mão pra você aí, hein, velho. Primeiríssima mão, minha cabine aqui no Velocitar nesse final de semana. Só que, em compensação, a gambiarra tá aqui, ó. Apoio do celular tá aqui em cima, ó. Então, vocês não liguem se o celular, se a Gambi de vez em quando derrubar o celular aí, viu? Mas toda vez que cair, você mostra a pista tá perdoado, tá? Então vamos lá, vamos ajustando aqui. Vamos segurando a onda do jeito que dá. Cara, porque assim, foi mais uma questão mesmo de profissão, sabe, Alex? Eu não tenho muito essa coisa de achar assim, não, porque isso aqui é super top, não, porque isso aqui é assim ou é assado. Eu gosto muito de poder estar incluído e podendo fazer, de certa maneira, um pouco de diferença no cenário que eu estou. Né? Seja preferencialmente com o meu trabalho, que é o caso no automobilismo, sempre foi o caso. Eu sempre comento com a galera, eu não tenho a paixão, o tesão que muita gente tem de, vou dar a volta rápida, eu quero pilotar, ou coisa desse gênero. Eu não tenho esse tesão. Meu tesão é estar aqui onde eu estou agora, entendeu? Meu tesão é estar aqui na cabine, poder narrar, independente de qual seja a categoria. Minha narração, eu vou me aplicar o máximo possível nesse trabalho para passar o máximo possível de informação e de emoção para quem estiver acompanhando as transmissões. Eu acho que esse é o principal foco que eu tenho quando eu estou nesse trabalho. Pô, que legal. Bom saber, porque tem muita gente que fala assim, automobilismo é coisa de rico, né? A gente tá falando no outro podcast, coisa de rico e tal, mas legal que seu amor é pelo trabalho, né? E por estar fazendo um trabalho bem feito, né? Ele pode até ser a coisa de rico, né? Mas eu tenho comigo que é o seguinte, cara, não adianta você ser um rico cumulativo, né? Tipo, eu sou um rico, tenho não sei quantos milhões no banco, tenho não sei quantos imóveis, não sei quantos carros, nada é da gente, né? Tudo é passageiro aqui onde a gente está. Não adianta. Então, assim, pode ser um esporte de rico, vamos colocar assim, pode ser, ele exige investimento, mas você tem aí uma super possibilidade de conquistar patrocinadores e você não ser um cara rico e estar lá pilotando, ou estar envolvido de alguma maneira. O automobilismo ele tem muito, eu sempre comento, o automobilismo tem muito no lado social. Vamos pegar o evento que eu estou aqui nesse final de semana, né? Tem um locutor aqui que está empregado, tem um outro locutor lá embaixo que está fazendo arena, você tem dezenas de fotógrafos que estão aqui trabalhando, você tem dezenas de mecânicos, centenas de mecânicos que estão aqui trabalhando, você tem o pessoal da montagem que está aqui trabalhando, você tem garçons, garçonetes, seguranças, pessoal de limpeza que estão aqui trabalhando. Então, o automobilismo, não só o automobilismo, eventos de um modo em geral, tem toda essa rede social que envolve. Não é só o cara não está aqui só porque ele tem grana. Tem muita gente que está aqui porque é um trampo, é um extra para ele, ou é a profissão dele. Enfim, eu acho que tem espaço para todos em todos os lugares. Sim. Não, pô, o automobilismo abre, assim como todos os outros esportes, abre portas para todo mundo, né? Tem que ser... tem que causar, né? O esporte, ele tem esse princípio de causar integração, de colocar pessoas diferentes para dentro, né? Mas legal, e ele iguala, né? Eu acho que ele iguala. É mais ou menos como truco, né? Esses dias até eu vi, acho que foi numa postagem de TikTok, alguma coisa assim, né? Que o jogo de truco, ele iguala todo mundo. Você pega os caras da firma
coloca um em cada ponta da mesa e de repente aquele funcionário, vamos colocar assim, que tem a função mais baixa lá no organograma, tá com o zap, e ele vai gritar na orelha do patrão se ele tiver com o zap, né? Então isso é muito legal do truco, o truco iguala. E eu acho que o evento aqui também, porque não adianta o cara só ter grana se ele não tiver um bom mecânico, né? Se não tiver o cara que prepara o carro, se não tiver o cara que arruma o box, e aí vai estendendo esse raciocínio para mostrar que nada, aqui tudo é passageiro. O que importa aqui é que você saiba se relacionar com pessoas, né? Seja um cara do bem. Eu acho que esse é o principal. Show de bola. Experiência, hein, pessoal? Mas legal a sua visão, é bem legal. Vamos voltar lá porque a gente foi para outro caminho. Eu queria chegar no trabalho, né? Você começou a fazer qual categoria? GT Brasil, a GT, que era junto com a Mercedes e com a Superbike, eu fiz locução de arena, né? O que é a locução de arena? É aquele trabalho que você faz os comunicados, você é a ligação entre a direção de prova e os competidores, as equipes, né? Então você tem que dar, fulano de tal, penalizado, abriu o box, treino para tal categoria, papapá. E ao mesmo tempo você tem que fazer uma locução que é para a galera que está no autódromo, né? O cara que pagou o ingresso, que está lá na arquibancada, no camarote, enfim. Você vai dando essas informações para que ele não fique perdido. Porque quem já assistiu uma corrida numa arquibancada de autódromo sabe que chega uma hora que você não tem mais noção do que está acontecendo. Ainda mais se você não tiver muita noção de como funcionam as corridas. Então essa é a função do locutor de arena, né? É entreter, informar e animar para a galera da arquibancada, do camarote, para o público de um modo geral, e fazer esses comunicados oficiais entre direção de prova, comissários e as equipes. É o canal mais rápido de informação e de comunicação que tem. Cara, você deve ser o cara mais odiado quando alguém fala número, piloto de número, punição, subir a torre. Nossa. Cara, no automobilismo em si não acontece tanto, né? Mas eu já tive provas de kart que teve pai que subiu onde eu estava trabalhando e falou: como é que você fala na corrida que meu filho tá penalizado em 5 segundos? Eu falei, velho, eu só sou locutor, cara. Quem penalizou não fui eu. Não é comigo que você tem que falar. Às vezes os caras não entendem. Já aconteceu isso uma vez. Se eu não estou enganado, eu estava no Beto Carreiro. Foi uma corrida no Beto Carreiro. Não lembro qual era o campeonato. Que o pai falou, como é que você fala no meio da corrida que meu filho está penalizado em 5 segundos? Eu falei, cara, ele está penalizado em 5 segundos, eu só faço a comunicação. Quem pune são os comissários. Agora, se seu filho está na pista e está prestando atenção no que eu estou falando, e ele está prestando atenção no que está pilotando, já tem alguma coisa errada aí com seu filho, que não é comigo essa conversa. Pô, o cara foi lá para ficar escutando É tipo torcedor em campo de futebol, eu já passei isso, né? Você tá narrando o jogo, aí você, por exemplo, você é uma rádio do time visitante, da cidade do time visitante, né? Você tá lá, seu time faz um gol, você narra o gol, o cara da torcida adversária que tá ali sentado na sua frente, do time da Serra, vem pra cima do locutor como se o locutor fosse culpado do time dele estar tomando o gol. Eu tô só fazendo meu trabalho, né? Se o time dele tomou o gol, eu não tenho culpa se o time dele tomou o gol. Puta, que barato. Cara, teve uma etapa, eu não lembro se foi 500 milhas, e aí o narrador começava a falar os punidos, a galera fazendo ola, fazendo... Do nada o narrador falou assim, esse meu último comunicado, kart e tal, punido. E não falou mais, acho que deu problema. Alguém foi na orelha dele, possivelmente. Ele não parava de falar, deu uma confusão na pista, e um monte de carro batendo. Meu, a galera pistola. Eu falei, mas não tem a ver e tal, mas eu acho que como era um monte de famoso, né, não pode falar. Tem isso também, a gente lida muito com isso, né? Tem cara que porque tem um pouco mais de grana, acha que pode fazer tais coisas, pode desrespeitar tais regras, né? Mas eu acho que esse não é o caminho, eu acho que não é por aí o caminho, não. Acho que o caminho é respeitar. Agora, é uma função, Alex, que exige um certo conhecimento. É igual, eu brinco sempre, é igual o piloto do safety car. Cara, não é só saber dirigir para você ser piloto de safety car. Tem toda uma questão técnica, né, de comunicação, enfim, e pra gente também, né, porque eu quando faço a locução de arena, você trabalha com o radinho na orelha, então você tá falando aqui, mas o radinho tá pipocando aqui na tua orelha, né, e você tem que ter um filtro. É coisa que eu posso falar, eu fico sabendo de muita coisa durante uma corrida que não vai pro ar, que eu não falo, né, porque são coisas que eu tenho a percepção, tenho a noção,
que são comunicações internas que não são para serem faladas para o público em alguns casos, né? Então é necessário que, quando você está fazendo uma locução para o público, você tenha esse filtro, né? Vai informar a equipe, beleza, você informa a equipe da maneira como a direção de prova te passou. Agora tem determinadas coisas que você também não sai falando. É necessário ter esse conhecimento, esse discernimento, para que você não venha a sofrer problemas, né? Como nosso amigo aí pode ter sofrido. Nossa, não é porque eu não sei como fazer isso, mas eu acredito que se não fizer esse filtro aí, cara, você pode prejudicar o evento, porque você é a voz do evento naquele momento, né? O que você tá falando, o calor que você tá dando para aquilo é o que as pessoas vão sentir também. Exatamente. E tem uma outra situação, né? Você pode, por exemplo, você tem que ter muita calma. Eu, às vezes, até sofro um pouco com isso, porque eu sempre fui um cara de informação, fui um cara muito técnico de informação, eu sempre trabalhei com informação, né? Então, quando eu tenho informação, eu preciso escrever, falar, e essa função me ajudou a controlar um pouco isso, porque às vezes vem uma informação dos comissários, a direção de prova vai para confirmar, mas ao invés da informação da direção confirmar, ela fala assim, viu, talvez não foi tal coisa, e aí de repente os comissários podem rever isso. E se eu for na primeira que os comissários falam, eu já anunciei. E eu posso anunciar que um cara tomou um drive-thru, esse cara entrar pro box, perder uma corrida, e não era para ele ter entrado pro drive-thru, entendeu? Então você tem que ter também... Cara, tem que ter muita certeza do que você vai falar para não prejudicar ninguém. É porque como você fica na arena, né, você também se comunica, o que você fala lá serve de informação para os engenheiros, para os mecânicos. Também. Quando eu falo, por exemplo, em 5 minutos abre box. 5 minutos para uma equipe que está com uma estratégia de combustível, e se a hora que deu esses 5 minutos, ela manda o carro para saída de box, pensando que o carro vai já para a pista, porque já está dando aqueles 5 minutos, e de repente, por um motivo qualquer, atrasa essa abertura de box em 2, 3 minutos, e o carro ficou lá com o motor ligado, gastando combustível, a estratégia dele já mudou completamente, entendeu? Então tem tudo isso em jogo também. É complicado, porque pega o mecânico meio de pé trocado, ele sai atropelando tudo, cara. O cara escreve, a gente tá nessa estratégia aqui, o cara tá tipo fazendo alguma outra coisa, ele sai correndo, para a equipe, é complicado. Mas é legal, tipo, esse trabalho, porque assim, muitas pessoas, muita gente só assiste corrida pela televisão, né? E escuta o narrador, né? E fica muito mais fácil para a pessoa que está assistindo numa tela, porque a câmera está mostrando o que as pessoas estão falando, né? Eu acredito que o seu trabalho em arena ele é um pouco diferente. Você está tentando traduzir o que está acontecendo na pista para uma pessoa que não está vendo. Porque quando a gente fica ali na arquibancada, a gente vê um pedaço de pista e talvez alguma coisa muito longe, né? Então tem que ter muita habilidade para poder usar as palavras certas, né? Para poder criar uma imagem na cabeça da pessoa do que está acontecendo. E nisso o rádio me ajuda muito, né? O meu rádio me ajuda muito com isso, né? De ter narrado basquete, futebol, futsal, porque no rádio você tem que descrever muito as coisas, muito mais do que na TV, porque a pessoa não tem a imagem, a mais ou menos que a galera tem no autódromo. Por isso que eu falo sempre, assim, é possível fazer, muita gente acha que dá para fazer as duas funções ao mesmo tempo, é possível fazer. Né? Várias categorias jogam o som da transmissão da TV, jogam para o alto-falante do autódromo. Só que não é a mesma coisa, né? Porque quando você está narrando para a TV ou para o streaming, como é o caso hoje em dia, você foca naquilo que está aparecendo e tenta dar alguma informação extra de cronometragem, que nem aqui, a minha cabine tem uma certa visão para a pista. Então, assim, pode acontecer alguma coisa nesse ponto que eu tenho visual aqui, que não está naquele momento aparecendo na transmissão, mas eu posso jogar isso no streaming, né? Me dá uma certa liberalidade. Se você acompanhar algumas transmissões de TV hoje, você pode ver que os narradores estão muito mais dando informações, estatísticas, do que propriamente narrando o que está na tela, né? Porque as pessoas já estão vendo aquilo. Quando você faz a locução de arena, não. Quando você faz a locução de arena, você tem que tentar sintonizar o cara que está acompanhando daquilo que está rolando no ponto que ele não está vendo. É completamente diferente. Até o formato de você informar, o formato de você falar é completamente diferente da narração para o streaming, para a TV, que é um formato, vamos colocar assim, um pouquinho mais tradicional
com as suas variações atuais. Mas são formas de trabalho completamente diferentes, que são ainda mais diferentes em relação às comunicações que você tem que fazer das informações oficiais para as equipes. Tem alguma técnica para isso ou não? Tipo, alguma técnica, alguma coisa que, assim, até de curiosidade, né? Estuda-se alguma coisa do tipo? Cara, quando eu faço a locução de arena junto com as informações técnicas, o que eu procuro fazer? Primeiro que se eu não tiver num horário de corrida, for só um horário de treino, eu procuro falar o menos possível. Porque a hora que eu falar, as equipes vão estar prestando atenção. Eu tenho comigo que, assim, se você fica o dia inteiro falando, o cara que está trabalhando, chega uma hora que ele desliga o ouvido, né? Você vai estar falando, ele já não vai estar mais ouvindo você falar. E aí, quando você tem que dar um recado efetivamente, esse cara não vai estar prestando atenção no recado que precisa. Então, essa é uma técnica para as informações. Para a locução de arena, invariavelmente, você vai mexendo um pouco mais com a informação. Você usa, por exemplo, olha quem está passando aí na sua frente na arquibancada, é o fulano de tal. Tá vindo ali na reta, Beltrano, Ciclano, estão brigando por tal posição. Eu tento pelo menos fazer uma localização assim, né? E aí quando você vai para a narração mais efetivamente das transmissões, eu procuro fazer o padrão mais tradicional mesmo, focar naquilo que está na imagem, que está aparecendo, tentar colocar um pouco de emoção naquele lance, ou se não tiver rolando um lance de emoção, tá aquela corrida tipo o desfile de 7 de setembro, né? Os carrinhos tudo ali, sem ninguém brigando por posição, aí você joga um pouco mais com o comentarista, joga um pouco mais com o repórter, vai um pouco mais com a questão de estatística, aí depende. Eu sempre digo que assim, sempre que você começa uma transmissão, você não tem script. Você tem uma ideia do que você vai fazer e de repente de algum material que você tem armazenado para se precisar você usar. Mas você nunca sabe o que vai rolar na corrida. Você pode começar uma corrida e ela ser lisa, você pode começar uma corrida como foi a truque passada, começar e já dar uma bandeira vermelha de 20 minutos. Você pode começar uma corrida, não ter nada e nas últimas voltas ser 5, 6 voltas com safety car. Né? Então tem muita coisa que pode acontecer a partir do momento que você começa uma transmissão. Em todas elas, é necessário estar preparado. É necessário ter um pouquinho de estudo em relação à categoria, em relação aos pilotos, um pouquinho às vezes da vida pessoal, um pouquinho da vida de carreira, da vida profissional no caso. Enfim, você tem que estar municiado de informações para que você consiga levar a transmissão à frente sem que você sofra dislikes e desligamentos de TV. Porque, cara, você é um ponto, né, o trabalho é um ponto crítico do crítico, porque você pode ter a melhor corrida, a corrida mais emocionante, pode ter a melhor infraestrutura, a melhor transmissão, o melhor tudo, mas se o cara não, né, se o Osiris estiver num dia ruim e estiver falando umas loucuras, não vai, né? A conexão tem que ser muito forte, né? Alex, eu digo assim, cara, tem para todo gosto, né? Tem para todo gosto. Porque tem gente que gosta do Osiris narrando, tem gente que não gosta, tem gente que acha que o bordão é sensacional, e tem gente que acha que o bordão é chato pra caramba. E isso não é só com o Osiris, né? O Luke também tem isso, recebe as críticas, recebe os elogios. Galvão Bueno, Serginho Maurício, os caras que estão mais nativos aí, você pega os caras do Dandan, Sport TV, o Everaldo Marques, enfim, qualquer narrador que esteja aí hoje em dia, não vou falar muitos nomes aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso faz parte da profissão, assim como tem cara que chega na padaria, gosta de ter determinado salgado, e tem cara que não gosta daquele salgado. Isso faz parte. Eu sempre falo assim, e sempre falei isso principalmente nos tempos que eu narrava futebol. Você pode me colocar para narrar um jogo de Copa do Mundo ou um jogo da terceira divisão. A minha dedicação para fazer o meu trabalho vai ser a mesma. A minha motivação para fazer o trabalho vai ser a mesma. Não importa se eu estou narrando no AV, não importa se eu estou narrando no regional, não importa se eu estou narrando no kart, se eu estou na Stock ou se eu estou na Fórmula 1, minha dedicação para fazer o meu trabalho vai ser a mesma e é para que as pessoas gostem. Se tem as pessoas que não gostam, aí faz parte do processo. Eu acho um absurdo, eu sou suspeito, mas eu gosto demais. Já te mandei um monte de mensagem depois de narração, falou, cara, a vontade é que não dá pra emoldurar a narração, né? Você pegar tem que escrever, mas pô, tem narrações aí que é um absurdo. Mas vamos lá. Fico feliz que você gosta. Tem uma curiosidade, Osiris, a gente vê bastante na NASCAR aquela folhazinha
com os nomes, com os desenhinhos dos carros, com os nomes. Aqui no Brasil isso existe? Existe, tem narradores que trabalham com isso, não digo nesse ponto de produzir, né? Mas às vezes o cara passa pelos boxes, tira foto de todos os carros e faz um trabalho de memorização, né? Tem categorias que é um pouquinho mais fácil, porque invariavelmente os carros ficam praticamente a temporada toda com o mesmo layout. Então, como você vai fazendo um trabalho sequenciado, você pega, por exemplo, que é a Stock. Stock são 10 datas que a gente tem, 10 eventos, né? 12 etapas em 10 eventos. Então facilita um pouco, essa sequência de trabalho vai te dando um pouco mais de subsídio, né? Vai te ajudando nessa memorização de layouts e tal, que você bate o olho, você meio sabe quem que tá ali, é só uma questão de ver qual piloto da equipe que tá, mas como você está acompanhando a corrida, você mais ou menos tem uma noção da onde cada um tá, e isso fica mais fácil. E também essa sequência vai te dando mais subsídio, mais informações, né? Ó, os carros da Stock entraram na pista aqui, ó. Pega aí, ó. Pessoal, ao vivo, hein? Não é qualquer lugar, hein? Só o Osiris consegue se falar. Ó, Thiago Camilo acabou de passar, tá vendo pela cor, eu sei quem é. Olha, ó. Aí, ó, passando aí. Rapaz. Linha da tarde pra galera agora. Agora o barulho fica mais bruto. Então, hein? Vai ter trilha sonora assim. Então é isso, Alex. Essa sequência de trabalho numa categoria, num evento, vai dando esse subsídio, vai dando mais informações, né? Você vem carregando coisas da temporada passada, das etapas que já tiveram nesse ano, né? Por exemplo, você está aqui no Velocitar, então você já tem um marco aqui no Velocitar, que foi a primeira que Matias Rossi aqui, que foi esse ano, né? Então você já tem isso já vai ficando armazenado, isso facilita muito. Um pouco diferente de quando você chega de supetão para fazer uma vez um evento, né? Aí o estudo é diferente, além de você buscar informação antecipada, quando você chega, você busca muito mais informação. O trabalho de busca de informação é mais acentuado quando o trabalho é esporádico. Cara, ajuda bastante, né? Quando, categoria longa, por exemplo, você vê o carro do Rubinho lá, o 111 lá, de qualquer lado lá você já vê que né? Mas, por exemplo, imagine uma Copa de marcas, né? Um monte de Celta, um monte de Corsa, cada um. Mas a observação mesmo, pegar o número lá, olhar tudo bonitinho. A gente tem muito o suporte da cronometragem, né? O nosso trabalho de narração, além do visual que a gente tem da transmissão, e às vezes você tem transmissão com um padrão legal, que você tem os carros cheios na tela, né? Você observa mais facilmente, mas também você tem aquelas transmissões um pouquinho mais modestas, que os carros estão mais longe, o brilho do sol já atrapalha um pouco. Então, assim, a gente se baseia bastante, a cronometragem é um grande aliado que a gente tem para essas questões, quando você não tem, ou você tem muito carro junto, ou muito carro igual, né? A cronometragem sempre dá uma força grande para a gente nesse aspecto. Legal. Aqueles materiais que o pessoal de caractere faz para gerar as imagens, vocês têm acesso? Vocês usam ele ou não? Repete para mim, por favor. A imagem dos carros, a equipe e tudo mais, e às vezes tem alguns briefings, inclusive para eles se basearem lá. Vocês são próximos deles? Como que é a relação das equipes? Então, o pessoal de caractere, no caso aqui da Stock, a gente tem duas equipes, né? Tem uma equipe que é a equipe de dados, que é a equipe que fomenta as informações, e tem a equipe de caractere, que é a equipe da produtora, né? Da empresa que gera as imagens, que no caso aqui da Stock é a Master TV, que é hoje a principal em termos de geração de imagens de automobilismo aqui no país e de futebol também. Então há um casamento, há uma comunicação de dados, e isso é gerado. Para a gente, durante a transmissão, a gente tem essa informação prévia. Eu sempre comento para a galera que, assim, cara, eu narro exatamente a mesma visão que eu tenho, as informações que eu tenho são exatamente as mesmas que você tem na sua casa. Você no seu sofá de casa assistindo a transmissão, você tem exatamente as mesmas imagens que eu tenho, exatamente as mesmas informações que eu tenho. O que acontece, às vezes eu tenho a informação um pouquinho antes, é que em algumas categorias eu trabalho com rádio com a direção de prova.
né? E aí há um combinado entre a gente que assim, ó, comissário anunciou a punição, o diretor de prova vai informar para sinalização. Só depois que a sinalização faz isso na pista é que eu dou essa informação. E invariavelmente o GC na tela vai aparecer depois ainda. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho informação de uma desclassificação de um piloto, de um drive-thru para um piloto, bem antes, invariavelmente é bem antes, dessa informação aparecer na tela. Algum comentário, e conseguir dar mais cadência do que você está falando, né? Ou tanto na narração quanto no comentário. Cara, eu acho que a cadência é o seguinte: se você tem que dosar, primeiro pelo ritmo da corrida, né? Eu acho que tem muito a ver. Não tem por que você ficar fazendo, eu digo assim, tem que fazer um berreiro se não está acontecendo nada, né? Você tem mais integrantes na transmissão que agregam. Eu costumo falar que assim, eu não sou mecânico, eu não sou preparador, eu não sou piloto, eu sou narrador. Então assim, tem muita coisa que eu prefiro que o meu comentarista fale e que o repórter de repente traga uma informação de bastidor, de box, do que eu ficar falando aqui, só eu ficar falando. Eu acho que não faz sentido para a transmissão só eu ficar falando, né? Acho que a minha função é descrever a corrida, trazer algum tipo de informação para quem está acompanhando, mas tem que passar longe de você querer ser o único nessa transmissão. Tem muita coisa que rola numa transmissão. E essa questão da cadência, acho que é mais ou menos por aí. Existem momentos na corrida, por mais que sejam corridas de 20, 30 minutos, que é possível você baixar o ritmo, você trocar ideia com os outros integrantes dessa transmissão, até para você valorizar os momentos que você vai ter emoção acontecendo. Porque se eu estou o tempo todo a 200 por hora na minha narração, o cara que está acompanhando, talvez ele não se ligue que está tendo uma ultrapassagem. Ele pode falar, esse cara é maluco, ele narra assim o tempo inteiro, não está rolando nada. E tem muita gente que liga lá, o som e tá de costa, tá fazendo outra coisa. Na hora que você dá aquela variada de voz, a variada de vibração e tal, esse cara volta para ver a transmissão, porque ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Então, acho que cadenciar um pouco a narração tem a ver com isso também, chamar, prender a atenção de quem está assistindo. Que legal, porque legal, assim, cadenciar até os tons, né? Do que você vai chamar atenção, porque hoje em dia, né? A galera tá assistindo, parece que tá assistindo uma coisa, mas tá no celular, Exato. E aí, se você não chama atenção para um fato relevante, né? Para uma ultrapassagem, um acidente, mas tem uma atenção diferente, você vai perder. E na verdade, assim, a gente tem muitos pontos hoje em dia, isso é a vida pessoal mostra isso pra gente, né? Tem muitos pontos para te tirar a atenção, para te tirar o foco hoje em dia. Por exemplo, você está em casa, está lá de olho na TV, mas o seu celular está aqui do lado, sei lá, sua esposa, seu filho, seu cachorro estão aqui do seu lado do sofá, alguém que te chama para ver tal coisa no quarto, e assim vai, né? Então a gente tem vários focos para tirar a atenção da gente. Eu acho que se você mantém uma questão linear, você colabora para que a pessoa perca essa atenção. Por isso eu acho que é importante você dar esse salto, né? Você parte para a emoção quando é necessário, aumenta o tom ou a vibração da voz, não necessariamente berrar da emoção. Tem gente que confunde um pouquinho. Então você dá aquela acelerada, volta, dá uma acelerada e volta. É mais ou menos jogo de futebol. Eu sempre comparo com o jogo de futebol, né? A hora que os zagueiros estão trocando passe lá atrás na defesa, não tem por que você ficar dando emoção nisso, né? Não está acontecendo nada. Então, quem narra sabe do que eu estou falando. É hora de você falar lá do texto do patrocinador, é hora de você perguntar alguma coisa pro comentarista, enfim. A hora que a bola passou do meio campo para frente, você começa a empolgar. É mais ou menos a mesma coisa com as corridas. Que legal. É porque porque
transmissão, mas você está falando há muito tempo. Os preparativos para você está falando o tempo todo, né? Não dá, né, cara? Acho que não dá para manter. Você tem que saber dosar. Você pega, por exemplo, teve final de semana que a gente teve a Turismo Nacional com a Fórmula 4 em Interlagos. Foram 19 largadas no final de semana. Então, assim, não dá para você manter o 100% de locução o tempo todo. Né? Você tem que se resguardar, tem que cuidar um pouquinho da voz também, porque senão não aguenta, tem que ir hidratando ao longo da transmissão, né? Tem que ter esse cuidado com a gente mesmo. O que é mais difícil transmitir, porque aí envolve um endurance, por exemplo, um endurance de 3, 4 horas, de 20 voltas. Cara, eu acho que depende muito, né? Primeiro que depende da corrida. Se a corrida te ajudar, ela pode ser longa, mas ela fica fácil de você narrar. Agora você pega, vamos exemplificar, você pega uma endurance de 4 horas. Aí você pega cada categoria, sei lá, com 3 carros por categoria. Um carro aqui quebra, outro carro aqui para, outro bate, outro... Chega uma hora que você não tem mais argumentos, né? Então vai ser uma transmissão difícil. Isso vai muito também do que você tem de parceria na transmissão. Se você tem seus parceiros de transmissão, comentaristas, repórteres, que acrescentam, que conversam, isso colabora bastante. Uma transmissão de endurance, por si só, você pega um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, na primeira 30 minutos, 40 minutos, depois você começa a variar a informação, trocar mais ideia com o comentarista, a trazer informação de boxe. Você tem que ter um bom repórter de boxe, que conhece as pessoas, que faça entrevistas com essas pessoas, né? Porque você trabalha com troca de piloto, você trabalha com estratégia de pneu, com estratégia de combustível. Enfim, tem uma série de situações para você trabalhar, mas a pista em si ela tem que te ajudar também para que essa transmissão seja um pouco mais tranquila, um pouquinho mais sossegada. A sprint, eu particularmente gosto mais da sprint do que da endurance, se você me perguntar, né? Porque a sprint ela é mais pegada, ela tem o pega na frente do pelotão, às vezes tem um pega mais atrás, que tá valendo, sei lá, às vezes tá valendo 15ª posição, mas é um pega muito melhor do que tá rolando lá na frente. Enfim, eu particularmente prefiro as corridas de sprint. Curioso. Porque no ponto de vista, para narrar deve ter muito mais informação e mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é mais desafiante, na verdade, né? Eu acho que é mais desafiante porque, assim, você tem que ter um poder de síntese para você trazer uma informação completa, porque a qualquer momento você pode ser interrompido por uma troca de líder, por uma troca de posição, por uma parada de boxe ou coisa do gênero, né? Já na Endurance, não. Na Endurance você pode estar ali conversando, o cara entrou para boxe, mas a parada de boxe dele você sabe que vai ter, sei lá, 3 minutos, dependendo do regulamento, mínimo de 2, mínimo de 3 minutos. Então você sabe que dali 3 minutos você pode estar falando que o fulano está no boxe, está saindo, trocou piloto e tal. Você pega, por exemplo, estoque, que o pit stop da estoque dá 8 segundos, 9 segundos de tempo total. Então, assim, você não pode vacilar, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem nas corridas de sprint, é justamente isso. Você tem que ser rápido na informação, você não tem tempo a perder jogando conversa fora. Você jogou conversa fora, você pode perder um lance de ultrapassagem, né? Você pode perder um lance de batida, de rodada, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Caramba, né? Tem que estar muito atento, né? Exato. E curiosidade também, tem um monte de curiosidade, Osiris. Vamos lá, a entrevista é pra isso. Em 2000 e tralalá, eu vou perguntar tudo de novo. Largada, você prefere olho na pista ou olho na tela? Pra você narrar. Cara, se eu tiver a condição de pista, eu prefiro pista. Porque se eu tiver uma boa visão de pista, eu prefiro pista. Porque, invariavelmente, a gente tem... Citar exemplos aqui, vai. Interlagos, aqui mesmo, Velocitar. Você tem desníveis na pista. E quando as câmeras... Lá você não enxerga, né? Exatamente. Quando as câmeras focam de frente, que é o padrão de filmar uma largada,
você não tem noção do que está acontecendo. Interlagos, por exemplo, a câmera 1, a câmera que pega de frente, fica no fim da reta. Tem aquela baulada na reta de Interlagos ali. Quando vai para uma bandeirada lado a lado, você não sabe quem ganha, quem chega na frente por essa câmera. A mesma situação na largada, entendeu? Então, se eu tiver a condição de ver uma largada na pista, meio em diagonal, digamos assim, de frente e de cima, eu acho que é melhor. Mas como a gente, hoje em dia, as estruturas de cabine são diferenciadas, cada etapa a gente fica em um lugar, né? Aí a gente vai só pela tela mesmo. Interlagos, vocês não ficam no cantinho lá, né? Pra ver a... Não, Interlagos, essa última Interlagos, eu fiquei lá, eu brinco com a galera, vocês me deixaram no calabouço, né? Que eu fiquei você pega a torre, você desce uma, e aí você vai ali por trás, tem um almoxarifado ali, na Fórmula 1 parece que é a sala de entrevista coletiva. Sim. Então lá embaixo. Lá escondido, fiquei trancado nas paredes, não tinha janela nenhuma, era só parede e os monitores, então não tinha outro recurso que não fosse ir pelo monitor e pela cronometragem. Caramba, que ruim, porque geralmente fica acho que é terceiro andar, né? Às vezes o pessoal monta lá no terceiro andar, mas então, monta mais de frente pro laranjinha, né, pro miolo. Não monta pra direita, assim, não monta pra esquerda, né? Perdão. Porque você tem uma questão de visualização do pessoal de cronometragem, que depende de uma visualização direta com a linha de chegada, né, por questões técnicas, e a própria direção de prova também depende, né, desse visual da reta ali, do visual do miolo também. Então parou de montar no cantinho lá da reta, ou se monta aqui para trás, pro lado da escada, ou se usa as salas para baixo na torre, né, no -1 da torre. Então vai depende de onde monta a sua cabine lá para você ver mesmo. Depende de estrutura do evento, né? Às vezes, por exemplo, você não usa a torre porque tá tudo ocupado por camarotes. Não tem como você usar a torre, você fica nas salas lá para baixo, ou fica nas salas lá para trás, que nem eu fiquei essa agora, junto ali na saída pro estacionamento ali, né? Na rampa de acesso ali, que é aquela sala que tem ali. Então, varia muito. Caramba. E ficam, por exemplo, eu não sei se no Brasil tem, assim, eu sei que Fórmula 1 tem diversas televisões, diversas equipes narrando, né, mas a maioria, tipo, estoque, não, é uma equipe só de transmissão narrando para uma única TV, né, ou tem várias? Aqui, essa posição que eu tô aqui é a minha cabine do streaming, né, onde a gente vai transmitir o streaming. Aqui do lado tem uma outra cabine que é para a Band e tem uma outra cabine para o Sport TV. São as 3 transmissões oficiais, vamos dizer assim, são 3 cabines, né? Mas a minha transmissão do streaming, ela entra no Twitch, ela entra no Motorsport, ela entra num montão de canais. Eu já nem sei mais quantos canais são. Tem muitos canais retransmitindo a nossa transmissão aqui da Stock. Né? Então a gente vai para um montão de lugares. E tem alguns lugares que são o pessoal pega só a imagem e narra em cima da imagem, porque está tendo transmissões em inglês, em russo, em várias línguas, a Stock está sendo transmitida também. Então se gera um link com imagem para esse pessoal e esse pessoal narra em cima, eles não vêm para o local. Os únicos aqui no local somos nós, do streaming, que é a transmissão oficial, e algumas etapas, por enquanto foram em todas, né, a Band e o Sport TV. O Sport TV teve algumas transmissões, algumas etapas que só mandou o repórter, não mandou narrador e comentarista. Caramba, que curioso. Bom, já que a gente tá falando de streaming, vamos lá, você falou que o Superbike foi o primeiro a ter streaming no Brasil, né? Eu acho que foi, tá? Eu também acho que foi. Eu não sou bom de data, nem de recordações. Mas eu lembro que eu fazia na 2011, eu comecei a Superbike começou a fazer os eventos só dela. Foi quando 2012, se eu não estou enganado. Ela parou de fazer os eventos só com ela, porque a GT Brasil parou, né? Não tinha mais a GT Brasil. E a Mercedes seguiu o seu caminho próprio e a Superbike começou a fazer aí o seu evento próprio também, com diversas categorias. Eu fazia a locução de arena. E a locução de arena também ia para a transmissão do streaming. E na época, eu acho que era 2012 ou 2013, eu não lembro de nenhuma categoria que fizesse transmissões de streaming. Eu acho que a Superbike foi a primeira. Eu tenho isso na conta, que as nossas transmissões na Superbike foram as primeiras no streaming. Não tenho certeza, mas eu acho que é bem próximo da realidade isso.
Eu acho que sim, porque assim, eu tenho a lembrança de ter a reclamação de, pô, mano, não dá pra assistir nenhuma corrida, porque tudo bem que a gente tem a maioria das corridas aqui em São Paulo e tal, mas, pô, não poder assistir uma corrida na internet e tal, e na época que a internet já tinha uma velocidade, uma qualidade, já tinha YouTube, já tinha um monte de streaming rolando, a gente assistia... Eu lembro que eu assistia DTM por streaming pago, que era legal pra caramba. E aí eu lembro de, pô, ter anunciado que seria a primeira categoria e tal. E até que acho que na segunda etapa teve uma baita de uma panca lá, e eles reconsideraram ver se ia transmitir. Porque imediatamente foi emanado de vídeos, né, da paulada que deu lá, e aí perdeu meio que o controle. Acho que não estava preparado para que... A real é que assim, né, tem muitas categorias que não gostam que você mostre quando bate, ou quando tem um carro quebrado, ou coisas do gênero, né? Mas, cara, você pode até não mostrar na transmissão, mas hoje em dia não tem mais como, né? Tá todo mundo filmando, tá todo mundo... Tem cara que prefere filmar do que ir lá socorrer alguém, né? Então, não adianta, hoje em dia não tem mais como escapar disso. Acho que pra época, né, pô, a gente tá falando de quê? 10 anos. São quase 10 anos, né? Acho que era meio assustador essa possibilidade, né? Mas enfim, hoje a gente já tá mais maleável. Mas como que você enxerga o streaming hoje, né? Visto que, putz, a gente tem... Cada vez mais a gente vê mais categorias, mais streamings de qualidade, né? Pô, a gente tá vendo aí, vivendo o F1 TV. Pô, eu tava... organizando aqui a nossa conversa aqui, fiz até um shorts no YouTube aí, eu tava assistindo o Drogovic, cara, fazendo a pole e tal, trabalhando e pô, hoje em dia, né, pessoa, com home office, vamos dizer assim, né, o pessoal trabalha assistindo streaming de vídeo de uma corrida, assiste a hora que quiser, né, aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma cultura, né, a gente acorda à tarde no domingo, assiste a corrida depois do almoço, quando tá escurecendo, porque a gente aproveita o dia de sol, né. Porque a gente tem a maravilha do streaming. Como que você vê o streaming no cenário e uma evolução? Você acha que vai ser 100%? Você acha que ou não? O que você pensa disso? Eu acho que a mídia tradicional ela não some, mas ela precisa se readaptar. E, de um modo geral, o que acontece? Você tem hoje as empresas de TV investindo no streaming também. Né? Você pega aí muitas programações da TV aberta, que antes você só conseguia ver na TV nos horários específicos, que já estão disponíveis no streaming, né? Especialmente aí no YouTube, que é talvez o mais acessado, não sei. Eu acho que esse é o canal. No caso das categorias, cara, não tem outra saída que não seja o streaming. Porém, o streaming precisa ser tratado como um produto. Não é você fazer uma transmissão no streaming só para dizer, a gente tem a transmissão no streaming. Não. Você precisa tratar o streaming como um produto. Você precisa usar esse streaming comercialmente para as marcas que são parceiras suas. Você pode usar esse streaming para vender produto da categoria. Você tem que usar esse streaming para trazer uma condição diferenciada daquela que o cara tá vendo na TV aberta, para de repente você falar assim, pô, cara, é muito melhor assistir no streaming, porque lá eles entrevistam, porque lá eles mostram o bastidor, porque lá tem a matéria na casa do cara, do piloto que eu gosto, porque lá eles mostram o carro da marca que eu tenho em casa, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Eu acho que é errado tratar o streaming apenas como uma retransmissão do mesmo sinal que o cara tem na TV aberta. Eu acho que aí é um erro. Você tem que ter uma transmissão de streaming com muito mais conteúdo. Exatamente, você entendeu? Não, pega aqui o mesmo sinal, pluga aí e joga lá. Não sei, vai dar resultado? Vai, porque quem quer assistir vai fuçar e vai buscar, e que nem você falou, o cara assiste na hora que ele tem a disponibilidade, né? Pode ser que ele esteja vendo ao vivo ali, como você falou, trabalhando e assistindo, ou pelo menos com o som ali para saber o que está rolando, ou que, sei lá, a hora que ele chegar em casa, perdeu o sono de madrugada, fala, vou assistir corrida. Vai lá e assiste aquela corrida que ele não assistiu durante o dia, entendeu? Acho que essa função é maravilhosa. Agora resta ter esse entendimento de que o streaming é um produto da categoria, pode ser muito, muito, muito valoroso para as marcas, muito valoroso para os produtos das categorias, desde que bem usado, com conteúdo exclusivo, aí eu acho que vai ser bem legal. Porque o cara
consegue catapultar ainda mais as marcas que estão envolvidas. Se o cara quer fazer um trabalho, né? É que assim, como você falou, a categoria, sei lá, uma categoria menor. Vamos falar aí que vamos fazer a Copa Uber, né? Já deve ter. Mas sei lá, vai ser só de cara de Uber, de Celta branco, sei lá, tô dando um exemplo, sabe? Pô, mas a gente vai ter um monte de patrocinador, pô, a gente não tem grana, e nem nome, nem corpo pra chamar, né? Às vezes uma Sport TV, uma Master TV, que é a que cobre todo mundo aí geralmente, pra fazer uma mega estrutura. Pô, o cara coloca 2, 3 câmeras, mas tem que fazer com qualidade, colocar um narrador, fazer um CG bonitinho, ter uma cronometragem envolvida decente, né? Como você falou, né? Eu não sei nem se é nesse nível, tá, Osiris? Você me corrige se eu tiver falando besteira, mas como você falou, tratar isso porque tem marca envolvida, né? Se você tratar mal o seu produto, ele vai ser sempre um produto ruim. Cara, é que assim, né, Alex, eu falo sempre pros caras, eu falei muito isso há alguns anos atrás pra galera do Metropolitano de marcas lá de Cascavel, né, o Marquinhas, o carinhoso Marquinhas nosso. Assim, cara, eu falava pros caras assim, ó, você chegava lá, via lá o cara com o cigarrão na ponta da boca, mexendo em cima do motor, com o tambor de combustível do lado, o mecânico de chinelo, enfim, tô exagerando, mas não nem tanto, entendeu? Se eu sou um cara que estou passeando no autódromo pela primeira vez, estou pensando assim, cara, sabe que dava para pôr minha empresa aqui, papapá, e eu olho aquele visual, será que eu vou pôr minha empresa ali? Então, acho que assim, o cara que está organizando a categoria, que está pensando em fazer uma transmissão de streaming, primeiro que você não tem que pensar no valor, você tem que pensar na cara que você quer dar para sua categoria. Você quer fazer uma transmissão, por exemplo, Interlagos. Interlagos, o mínimo para você fazer uma transmissão decente são de 5 a 6 câmeras. Menos que isso não adianta. Você entendeu? Você vai querer fazer com 3? Cara, você até vai fazer com 3. Mas é isso que você quer para sua categoria? Quando você chegar a apresentar para alguém, para um possível patrocinador, você vai ter coragem de apresentar? Se fosse você que estivesse vendo aquela transmissão ali, você patrocinaria o seu evento? Eu acho que a gente tem que inverter um pouco o pensamento, e talvez seja até cômodo para mim estar falando aqui, porque eu sou contratado de categoria, né? Então eu ganho dinheiro com o automobilismo. Mas eu acho que assim, o cara que organiza tem que parar de pensar em contratar pelo orçamento mais baixo, sabe? É igual licitação de obra pública, vai pelo orçamento mais baixo, a obra sempre atrasa, sempre tem que fazer aditivo, não fica bom, o material é de segunda ou de terceira. E é a mesma coisa, cara. Ou você investe para fazer uma coisa bem feita, uma coisa profissional, para você ter que, de repente, como cobrar das equipes, cobrar dos pilotos, que eles respeitem algumas coisas, que eles entreguem questões comerciais também, né? Parte do que você vai fazer. Se você faz lá uma transmissão meia boca, coloca lá o locutor mais barato, que não significa que ele vai ser ruim, às vezes o mais barato é bom também, o cara só é mais barato porque a exigência de preço dele é diferente. O seu layout de pista, o box das suas equipes, quanto isso vai agregar para você trazer patrocinador? Às vezes você está sem patrocinador porque a sua categoria não tem um visual para ser apresentado. Legal essas observações, porque você precisa ter um material robusto, né? Um material bonito para apresentar, para chamar a atenção de empresas. Né? É retorno, é visual, sabe? Você pega, por exemplo, eu acho que você não estava na Copa Truck agora, né? Na Interlagos. Na última não. Não, né? Cara, foi uma visitação de boxe maravilhosa, a arquibancada estava super lotada, a visitação, as equipes, os patrocinadores das equipes trazendo atividades para visitação de boxe. Tinha cara lá que tinha que acertar martelada em prego, tinha cara que tinha que fazer não sei o que de cimento, sabe? Entregar um material de qualidade, não é porque é um boné que você vai entregar na visitação que tem que ser o boné mais barato porque é para entregar, não, faça uma coisa bem feita, faça uma camiseta bem feita, deixe sua equipe uniformizada, né? Tudo isso conta, cara, tudo isso faz a diferença pro evento, seja para você chamar o público, seja para você apresentar para um possível patrocinador. Cara, eu vi o Kleber Electric, que é meu irmãozão, tava aí com o caminhão dele lá e, pô, eu achei animal a galera, os pilotos sentados em cima do teto do caminhão na reta, assim, cara, aquilo é maravilhoso, pô, porque tem aquela coisa do piloto tá dentro do carro, capacetão, não, meu, ele tava ali sentado, jogando boné. É uma característica, e eu vou te falar o seguinte, aquilo ali, pra mim, denota, primeiro,
respeito a quem está na arquibancada, né? Respeito ao público, porque nem todo mundo pode pagar o ingresso para ir fazer a visitação lá dentro. Então é a forma de levar os pilotos mais perto. E te digo mais, viu? A gente já fez desfile com eles em cima do caminhão e paramos para executar o hino nacional com eles em pé em cima do caminhão, debaixo de muita chuva e com muito frio. Já rolou isso em Londrina, já rolou isso em Santa Cruz do Sul, muito frio e muita chuva, e os pilotos foram parceiros, falaram, não, nós vamos lá para cima do caminhão sim, vamos lá, vamos dar oizinho, tchauzinho pro público, vamos ficar de pé, cantar o hino. Então é muito legal isso que a Copa trouxe. Caramba, porque é difícil, né? Piloto é um bicho complicado, né? Não, mas, cara, legal isso. Eu tô acompanhando a Copa Truck muito mais agora por conta do Kleber, né? O Kleber é muito próximo da gente, anda de kart na nossa equipe. E, a gente já começou a acompanhar, ele tá no desafio lá dos 2 caminhões, equipe nova e tal. E, cara, como é bonito o carinho. Sim. Eu não tinha ideia, né? Eu acompanho o Felipe Jafone há algum tempo, mas eu não tinha ideia do carinho que é ele tá lá, ele mostrando, fazendo live com o fã do lado, com as pessoas buscar ele falando, ó, essa pessoa que acompanha a minha carreira, tá bem legal, isso faz toda a diferença. Eu acho que é um público diferente, sabe, cara? O público da... Você pegar os públicos, em geral, eu meço isso muito pelo stream, né? Algumas categorias, por exemplo, a gente já tá bloqueando os comentários, deixando bloqueados os comentários travados, porque é um público que é tóxico, é um público que só reclama, é um público que só fala mal de piloto, é um público que só fala mal de categoria, de diretor de prova, enfim. E você tem categorias que você tem um público que agradece por você estar fazendo a transmissão e podendo levar a transmissão para ele, porque ele não pode estar no autódromo vendo. Entendeu? Então são públicos muito distintos. E o público da Truck é assim, é um público apaixonado, é um público que ama. Eu normalmente, depois das etapas, eu faço alguns relatórios de mídia para os que eu faço assessoria de imprensa, e aí você fica fuçando coisas para você achar o que tem na internet em relação a eles. Cara, eu dei uma fuçada aqui no YouTube e tinha muitos vídeos assim de caras que acordaram de madrugada, pegaram a estrada, foram lá pro autódromo. Aí o cara deu um rolê, o cara entrou no autódromo lá atrás, lá no cartódromo, deixou o carro, veio a pé, deu toda a para chegar ali no café, depois foi para arquibancada, e o cara filma aquilo, e o cara é apaixonado, sabe, cara? Então o público da Copa Truck é muito isso, é muito legal de poder trabalhar na Copa Truck. Isso é uma das perguntas que eu tinha anotado aqui, né? O streaming, ele é mais próximo das pessoas, né? Porque as pessoas tá na frente do teclado ali, escreve, tira dos absurdos, que eu acho que nem vale a pena, nem dar ibope pra essa galera, mas como é o calor dessas pessoas, assim? É diferente da televisão pra caramba, né? Porque a televisão é um amigo, né? Um papelzinho escrito ali, um amigo, tal, mas ter essa proximidade é legal? Cara, eu acho que porque assim, no caso do automobilismo, tirando os caras que nunca foram no autódromo e que se acham piloto de Fórmula 1, né, que gostam de comentar, porque tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, mas o cara nunca tomou uma decisão nessa na vida. Tem muita gente que entende do assunto, sabe? E às vezes pintam muitos comentários que acrescentam bastante pra gente na transmissão. Sempre que possível, que eu consigo estar acompanhando essas transmissões, tá acompanhando os comentários, porque às vezes a corrida é muito pegada, você não consegue ficar de olho nos comentários. Tem muita gente que colabora e colabora bastante. Tem muitos comentários que são bem bacanas, é um público que entende um pouco. Tem algumas categorias que a galera quer aprender, né? A galera fica perguntando. Assim, eu acho que é um público bem interessante, esse público que a gente tem no stream. Algumas emissoras tentam usar a hashtag voltada para o Twitter, né? Não sei qual o resultado disso, mas é uma forma de interação com a galera que acompanha. Eu acho que tudo é válido, e aí vai de quem está na transmissão poder saber dosar um pouquinho isso, aproveitar aquilo que é bom, deixar de lado aquilo que não serve. Acho que é isso. Isso atrapalha vocês, que querendo ou não, vocês têm que fazer uma curadoria do que vai falar, do que não vai. Isso
Às vezes, pô, mexe com assim, aparece um vermelho lá, enchendo o saco. Ah, cara, é que tem caras assim, que a hora que pinta o comentário do cara, você já sabe que é um comentário negativo. Então chega uma hora que você já deleta. Eu acho que tem muito daquela história que eu falei do filtro, de quando você tá com o radinho na orelha com a direção de prova, que eu falei agora há pouco. Mas isso serve também para os comentários de ficção, entendeu? Você tem que ter esse filtro, que é uma coisa muito, muito louca, porque você tá olhando a corrida, tá olhando a cronometragem, tá narrando e tem que olhar um comentário ali, dar uma lida mental, né? Pra ver, não, esse eu posso falar, esse eu não posso. Então, acho que tem muito desse discernimento, desse filtro também. Agora tem uns caras que, assim, transmissão passada o cara atazanou, transmissão do treino classificatório o cara só atazanou, só falou besteira. Agora chega na corrida o cara comenta de novo, se for bom, pode ser que eu vá deixar passar, porque eu não vou olhar o comentário do cara, porque ele já veio atazanando. Caraca. Olha aí, caiu de novo o trem aqui. Vamos juntar o Osiris aqui, que o Osiris caiu. Ó, tá rolando trem de estoque aqui ainda, ó. De novo, né? Agora a gente tem outro grupo aí na pista. Mostrando aí pra vocês. Pro Maurício, né? O Maurício tá aqui, ó. Live direto do autódromo. É isso aí, Mauricião. Estamos aqui acompanhando a Stock Car aqui no Velocitar. É o treino livre, né? Treino livre. Deixa eu olhar aqui na programação. É o treino livre. É o primeiro treino. Que horas são já? 3h30? Então é isso aí. Treino livre. A gente teve aquela que entrou antes foi o shakedown. E agora o treino livre do grupo 1. E logo na sequência tem o treino livre do grupo 2. Legal. Tem muito negativo. Cara, eu nunca caí nessa. Já apareceram várias vezes, né? Várias. Ainda mais no automobilismo, questão de mecânica cimas já apareceu um monte. Tem muitas que aparecem, mas felizmente nessas eu não caí ainda não. Cara, esses dias eu tava assistindo no YouTube mesmo. E os caras assim, responde fulano. E o cara tinha ignorado, né? Ele tinha passado no vídeo. Ele tinha tirado nota 10. E aí todo mundo, né? Ele não viu. Aí os caras, responde fulano. Ele, manda o cara perguntar aí. Aí o cara foi lá, escreveu, e ele respondeu na lata. Eu, putz. Aí ele, não acredito. Mas ele escapou e caiu. Meu, dei risada pra caramba. Mas você tem que estar ligado, né, cara? Você tem que estar ligado, porque tem de tudo, né? Tem um cara que quer ver pra te sacanear, tem um cara que vai gostar da tua transmissão e curte, quer colaborar com a tua transmissão, tem um cara que quer falar besteira em relação à categoria, em relação a piloto, tem de tudo. É complicado. Vamos lá, pô, vamos falar da experiência que a gente teve lá em 2000, não sei quanto. Eu acho que foi 15, até 15 ali. Você mergulhou no automobilismo. Cara, você sabe que eu nem sei como foi. Se eu não perguntar como foi, eu não sei. Eu sei que a gente fez junto no Virtual Challenge, certo? Uhum. Sim, isso. Foi o Virtual Challenge e depois aquela Grand Prix, que era um nome que eu criei lá, meio maluco, que era uma corrida toda maluca lá, com grid invertido, Nossa, era uma confusão. Eu lembro que foi uma coisa meio assim, tipo, você acha que narrava o kart. Isso. Né? E aí o Margarida, que é meu amigo, falou assim, tem o Osiris, vamos falar com ele, porque a gente queria fazer um negócio diferente, a gente ia começar dinheiro, um negócio todo diferente. E aí você topou narrar com a gente. Narrar com a gente não, você ia narrar sozinho, na verdade. Ia narrar, transmitir, assobiar, cantar e segurar a gaita. A gente falou, topa. E, cara, e foi animal. Eu lembro que eu tive inscrições só porque ia ter uma narração profissional. Olha, só nem ganhei porcentagem, velho. Tô louco. Mas você fala com o Margarida lá quando você vê ele, você cobra dele lá. Mas, cara, foi surreal. Foi surreal. Pra gente que era, assim, piloto de teclado, né? Que tem... Sim. Por você foi, cara, surreal. De, a narração lá, ele narrou. Não tinha uma ultrapassageira, narrou eu batendo no muro. Foi legal. Caramba.
Mas aí depois disso... É legal, cara, porque isso aí é o seguinte, eu acho que acrescenta muito, sabe? Porque é uma discussão que eu sempre tenho, é o seguinte, primeiro que assim, por mais que eu seja da geração inicial de videogames, né? Não que eu esteja chamando simulador de jogo, de joguinho, não é isso, mas eu sou lá da geração Atari Odyssey e não fui jogador de Atari Odyssey, né? Brinquei muito esporadicamente, nunca fui muito ligado assim aos games, eu era mais da prática mesmo do mundo real. Só que eu acho que as coisas foram se aproximando tanto e que chegar nesse trabalho do virtual é uma coisa que me ajuda muito em duas situações. Primeiro, no narrar em si. Ele me ajuda a desenvolver algumas técnicas diferentes, andando junto, conversando junto, trabalhando junto com a galera do AV. Eu aprendo alguns termos que eu trouxe para o automobilismo real e aí, não que eu queira me gabar, como a gente costuma falar, mas eu acho que eu fui o único narrador que trouxe alguns termos do virtual e comecei a aplicar no real, né? Isso há 4, 5 anos, que é o green, né? Nos momentos de relargada, o three-wide, que ninguém usava three-wide nas narrações do real, pelo menos aqui no Brasil, tenho certeza que ninguém usava, o dive bomb, né? Então, assim, são alguns termos que eu captei do virtual que hoje eu uso no real e que eu acho que me levam, por mais que eu tenha um pouco mais de idade, seja de gerações para trás, isso me aproxima um pouco de um público que eu acho que é dever da gente buscar, que é um público mais novo, né? Um público que não está sendo criado, está sendo criado com a questão do automobilismo, mas é um público que você já não ouve falar. Por exemplo, a minha geração, você tinha 12, 13 anos, você já queria aprender a dirigir, né? Você queria logo completar 18 para você tirar a sua carteira, para você poder sair de carro, para você poder ter o seu carro, né? E essa geração hoje, eu sei porque eu tenho filho de 24, 25 agora que começou a querer ter carro, né? Minha filha tem 20 anos e ela nem fala em ter carro, não quer saber de ter carro. É uma geração que não quer saber. Então, eu acho que é um desafio para quem trabalha com automobilismo fazer com que essa geração mais nova também venha para querer ter o carro, tomar esse gosto. E passam por isso, acredito, essas narrações. Você chegar um pouquinho mais próximo dessa nova geração e entender o que eles querem saber. A gente no automobilismo trabalha muito assim, tempo de volta, quem é o primeiro, quem é o mais rápido, e o pneu tal coisa, e o combustível tal coisa. Basicamente, nas transmissões a gente vê isso. Será que é isso que esse público mais novo quer ouvir nas transmissões? Será que o cara não tem um outro interesse? Então, acho que esse meu vínculo com o virtual ajuda nisso também. Me ajuda a manter uma linguagem um pouquinho mais jovem, né? Do que a minha linguagem de quando eu comecei lá atrás. Eu acho que isso acrescenta muito para mim nas narrações, essa participação no virtual. E ter começado aí com você, o Margarida foi o cara que me deu, para você ter uma ideia, meu primeiro equipamento para eu usar no virtual, quem me presenteou foi o Margarida, que foi um fone de USB, um headset, né, de USB, para eu usar no computador para narrar aquelas corridas. Foi o presente que o Margarida me deu para eu começar a narrar aquela vez que a gente trabalhou junto. Oh, que legal. Pô, curioso as duas observações, né, de você trazer, né, a galera mais nova ou entusiasta, né, porque o cara que tá no simulador ali, ele assiste as corridas, ele consome as corridas. E você aproximar isso é legal. Cara, quando eu assisto você fala green, meu cérebro dá uma bugada. Todas as vezes. Simplesmente todas as vezes. Mas quando você fala Ultra Wild, cara, bate pô, legal, eu tô inserido. O Drive Bomb é Drive Bomb mesmo. Não tem melhor descrição. Exato. Eu acho que em português, assim, aqui no Brasil ninguém traduzia nada parecido com Drive Bomb, né? Eu usava mergulhou, às vezes eu até uso, né? Mergulhou por dentro, mergulhou para tentar ultrapassagem, alguma coisa nesse sentido. Mas é legal pra caramba. E, pô, é legal que contribuímos aí com um pedaço da sua carreira, fico feliz demais. E como foi, cara, seguir, né? Em outras, depois você narrou um monte e tudo mais, né? Você narra ainda até hoje, né? IRB... eu comecei com o Virtual Challenge, né? Depois, quando veio a pandemia,
eu trabalhava com a Turismo Nacional e a gente organizou um campeonato virtual, né? Foi a primeira categoria real durante a pandemia organizar um campeonato virtual que acabou se tornando uma coisa imensa. A gente teve uma seletiva com mais de 500 pilotos e o campeonato depois, se eu não estou enganado, teve 140 pilotos, foram 4 categorias. Acabou que, assim, era uma coisa para a gente tentar ocupar o tempo, manter a categoria nativa, e foi uma coisa que virou um trambolho, cara, porque você começava uma transmissão 8 horas da noite e até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã transmitindo. Terça e quinta, às vezes sábado, virou uma coisa gigantesca, assim, absurda, que foi aquela Turismo Nacional virtual. E aí, nos últimos 2 ou 3 anos já, que eu tô com a galera do IRB lá, né? Nessa temporada agora eu tô fazendo fechou terça-feira agora o campeonato da Heineken 00 e a gente tá com os campeonatos virtuais da Stock aqui, né? Do Stock, são 3 categorias, uma delas eu tô narrando. E agora esperar aí ver a temporada 4, o que vem aí na temporada 4 pra gente narrar também. Legal, e tudo isso nasceu a Stock por conta da pandemia, né? Que ficou sem corrida e, foi terrível, né? Eu acho que assim, foi um gancho, né? Que as categorias enxergaram para movimentar. Só que o problema é que assim, os pilotos reais não entenderam a sacada. Primeiro que nem todos eles são bons competidores no simulador. Eles usam o simulador para treino, mas na competição nem todos são tão bons. Alguns têm muitos compromissos profissionais, não podem participar dos campeonatos, aí participa de uma etapa, não participa de outra. Então aconteceu muito. Na Turismo Nacional aconteceu isso. A gente fez uma seletiva e dos pilotos reais, 2 ou 3 conseguiram classificação entre os pilotos da seletiva. Aí, não, vamos criar uma categoria só dos reais. Daí criou uma categoria só para os reais. O que aconteceu? Primeira corrida tinha 30. Aí na segunda corrida já tinha 15, entendeu? E é o que acontece agora na Stock. Começou com 40 na categoria para os reais, na última corrida tinha 15. Então, assim, é complicado você fazer um campeonato virtual utilizando os pilotos reais. Eu acho que eles não têm essa vibe da competição, até porque tem um pouquinho de ego, né? Pô, eu sou piloto, tô lá e tô tomando pau da piazada do virtual. Tem muito disso, né? Então, aí os caras vão 1, 2 etapas e deixam, e aí a competição, o campeonato acaba murchando. Então, acho que faltou um pouquinho desse entendimento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que cumpriu o papel e serviu muito, mas muito mesmo, para esse boom do automobilismo virtual. Boom de crescimento, de participação, de número de integrantes e tudo mais, mas eu acho que o principal crescimento que teve nesse período da pandemia para o automobilismo virtual foi o respeito ao automobilismo virtual, sabe? O pau que os pilotos do real tomaram no virtual foi muito bom para deixar de tratar o virtual como joguinho, né? Porque a gente sabe que tem muito cara no virtual hoje que, não vou dizer que ganha a vida, mas tem que ganha uma boa grana e ajuda muito no seu sustento o que ele faz no virtual, né? Tem muito cara aí que vive com premiação legal, tem muita gente que tem patrocínios legais, de alto valor, inclusive, né? Para estarem no automobilismo virtual. Acho isso muito bacana. Não, cara, os pilotos da seletiva, né? E pra mim, assim, pra muitos outros, que a gente tem um grupo aqui com um monte de piloto virtual e, cara, a gente vê que os caras estavam tomando pau e os caras não estavam mesmo calor de competitividade honesta, digamos assim. Foi prazeroso, digamos assim, a gente chegar lá e fazer 3, 4 voltas e meter tempo. É isso. E depois, sim, eu concordo muito com você. Os pilotos começaram a... Opa, eu acho que não vou falar que ele é um exemplo, mas o Vitor Gens ajuda bastante. Fazendo as lives dele, falando de curso, de como que é o quanto é difícil, mostrando e tudo mais, né? E realmente, cara, durante a pandemia aparecia muito piloto. Porque assim, tem o equipamento da NASA, não virava. Exatamente. E tem uma outra situação também, né, Alex? Que a gente vê na pista hoje.
A gente tem os pilotos mais jovens e bem jovens, que teoricamente não estariam prontos ainda para se considerar das categorias principais, que estão chegando e estão batendo nos caras experientes, velho. Você pega o exemplo do Jeff na Porsche. Chegou e meteu uma pole logo na sua primeira participação. Você pega aqui na Stock, piloto como Felipe Batista, o próprio Dudu Barrichello, quando fez a sua participação, né? São pilotos que estão chegando já praticamente formados. Né? Eu acho que o Fraga foi um recado e ninguém entendeu. Exato. Bem lembrado do Fraga. Né? Uma boa lembrança. Exato. Porque você tem uma situação, né? Várias pessoas já falaram isso e eu adotei isso também. Não é uma frase minha, mas é assim: de todos os esportes virtuais, o automobilismo é o mais próximo da realidade, que o cara efetivamente chega pronto. Né? Você vai sair de um cockpit do virtual e vai entrar num cockpit real, a diferença vai ser muito pouca para a hora que você for para a pista. Né? Você vai ter a diferença de não estar na sua casa com ar-condicionado, de repente, vai ter o calor de dentro do carro e tal. Diferente do futebol. Futebol, o cara joga a FIFA aqui no dedinho. A hora que você joga uma bola no pé dele, às vezes tropeça. Né? No automobilismo virtual, não. Você já vem com um carro, cara, com 98% da noção que você precisa para estar no mundo real. Eu acho que esse é um fundamento que valoriza e muito o automobilismo virtual. Sim. Nossa, no dia que o Jeff tava lá na Porsche, né, cara, ele chegou... E eu acho que o Enzo Elias, no dia, teve um cara assertivo, a entrevista dele, de falar assim, ó, tem que respeitar muito, porque não é fácil. O cara sair do simulador, né, fazer o que o Jeff fez, chegar lá, botar tempo e ficar todo mundo... E assim, vale lembrar que naquele dia tinha um monte de piloto pro de experiência DTM, com experiência inclusive de Fórmula 1, né, que eu acho que o Felipe tava no dia. Então assim, e a gente tem pilotos novos chegando, a gente tem o Ariel, né, a gente tem o Vitor, tem um monte de todo mundo, o pessoal do AV, mas a gente tem Renan, a gente tem Rafa Martins, a gente tem muita gente boa aí, cara. Tem cara muito bom que não tá na pista por uma questão orçamentária. Sim. Mas são caras que poderiam estar andando normalmente. Sim, e esses caras andam de kart, andam em categorias, às vezes regionais, ou no rental kart, né, mais comum. E os caras voam absurdo, andam pra caramba, né? Mas, pô, legal. Mas é complicado. Eu acho que os tempos estão mudando, né? Os tempos estão mudando, as pessoas estão entendendo que pode existir sim uma pessoa que joga videogame na sua sala, da sua casa, num cantinho qualquer, que pode estar tão pronto quanto ele para assumir um carro e virar tempo. Com toda certeza. E, bom, eu ia falar sobre a pandemia, mas acho que a gente já atropelou esse assunto. Já matamos. Que foi um momento terrível pro esporte. A gente ficou sem saber o que vai acontecer, né? Como que vai ser, e eu acho que o automobilismo virtual ajudou muito e meio que deu vamos dizer assim, deu um gostinho e não deixou o pessoal muito carente. A Stock foi brilhante, acho que a Stock e a Porsche Cup online, né, de trazer os pilotos para uma realidade diferente. Eu acho que claro que cada um no seu nível de proximidade, mas foi brilhante poder mostrar que, o automobilismo virtual tá aí, qualquer um pode ser. Basta você querer, às vezes com controle ou ter um console, enfim, cada um com a sua condição, mas que as pessoas podem realizar sessões muito mais fáceis. A gente tinha de cabeça, o cara tem que ser filho do dono, tem que ter dinheiro pra caramba, bereri barará. Acho que, claro que com esses pilotos Jeff, Ariel e por aí vai chegando, isso tem a mudar, né? Mas o acho que mostrou o quê?
você pode ser um piloto, mesmo em tempos difíceis, né, como uma pandemia, por exemplo, que a gente está falando, e, pode bater roda com um piloto que você curte e tudo mais. Eu acho que o automobilismo, ao contrário de futebol, de outros esportes, como a gente falou, eu acho que deu uma mudada de mindset em relação a isso. Está em outro nível. Com certeza hoje está em outro nível. As categorias, né? As ligas de campeonato virtual muito mais maduras e muito mais entender que o piloto profissional tem que estar no mesmo legal do virtual, porque o que vale é desempenho, né? E o respeito tem que ser igual para todo mundo. Os pilotos indo pra pista, seja no virtual, seja no real, como você falou, mais cadência de tipo, vamos ver o que esse cara faz antes de falar qualquer coisa. É claro que mas, eu acho que o automobilismo saiu durante a pandemia, mesmo não indo pra pista. É claro que os patrocinadores não acham a mesma coisa, mas eu acho que isso deu soubemos usar o momento triste, né, claro, de uma forma importante, né, de uma forma que... Mas é o que tinha pro momento, né, cara? Eu acho que até os próprios patrocinadores também saíram ganhando com isso, entendeu? Porque eles não estão... por mais que já tivessem os contratos assinados, essa é a real, né? Porque a pandemia veio em março, os contratos já estavam assinados, a temporada estava para começar. Então, assim, de alguma maneira, esses patrocinadores também foram vistos, né? Eles não seriam vistos se não tivesse ocorrido os campeonatos virtuais. Então, acho que saiu todo mundo no lucro do ponto de vista de campeonato e até de saúde mental, né? Porque você está numa pandemia que ninguém podia sair para a rua, ou não deveria, pelo menos, sair para a rua, tinha que trabalhar fechado, enfim, tudo que a gente passou. Eu acho que até do aspecto de saúde mental, esses campeonatos ajudaram muita gente. Sem dúvida. Eu conheço alguns pilotos que falam de kart, de rentar o kart, quem sem o kart eu vou ficar doente, cara. E aí o pessoal foi pro virtual e deu uma... Porque realmente o automobilismo é uma terapia. Pra mim, fazer um podcast e conversar com as pessoas, pra mim é uma terapia maravilhosa. Eu fiz várias lives também na época. Acho que, enfim, a gente deu um jeito de ir se mantendo ativo. Acho que valorizou muito, né, os laços aí de amizade, de família, enfim. Eu acho que a pandemia tem um lado muito positivo nesse aspecto de mudar um pouco a vibração do ser humano, né? Colocar essa vibração um pouquinho mais para cima, mais positiva, mais de superação, mais de entender o próximo. E eu acho que isso que valeu a pena, eu acho que talvez seja o saldo positivo que a gente tem que levar para frente. Sim. Tem que ver o lado positivo, não tem jeito, né? Mas é fato que a gente sai muito mais forte com valores, né? Do outro lado. Osiris, o que você narra hoje? O que... Não vou especificadamente hoje, que a gente já sabe, né? Hoje é Stock F4. Aqui na Velocitar esse final de semana é Stock F4. Legal. E o que você está narrando atualmente? Fala pro pessoal. Bom, vamos lá. Eu estou no pacote Vicar, né? O pacote Vicar é Stock Series, F4 e Turismo Nacional. Então eu narro essas 4 categorias nos eventos. Sempre pro streaming. Narro a Copa Truck é a única que faço a locução de arena. E em conjunto eu faço o streaming também da Copa Truck. Estou fazendo a temporada do Paulista também, né? Só que esse final de semana, inclusive, bateu o calendário, não vou conseguir fazer o Paulista, mas eu venho fazendo todas as produções do Paulista no stream. Que inclui Paulista, o Campeonato Paulista tem várias categorias, né? São 11 categorias por final de semana, se eu não estou enganado. Então tem lá Copa Joy, tem Open, tem marcas, tem clássicos, tem as fórmulas, né? Tem a Fórmula V, a Fórmula 1600, Fórmula Evo,
Enfim, tem várias categorias, se eu for falar todas aqui eu esqueço. E tem a Mercedes Challenge, né, que eu narro no Band Esportes, que fazem parte desse pacote aí do Campeonato Paulista. Então, assim, as fixas, vamos dizer assim, de temporada são essas. Né? E aí, esporadicamente, a gente faz um kart, uma outra categoria que apareça para a gente narrar, dependendo da questão de agenda, a gente vai lá e narra também. Oh, legal. Pô, o pessoal falou que meu microfone tá baixo aí, melhorou aí. Dá uma resposta aí, Kleber. Tá me ouvindo bem, Osiris? Pra mim aqui tá... É que eu tô com o barulho dos carros aqui, então pra mim não tá fazendo diferença nenhuma. Né? Ô, louco, tá rapaz, certo. Como é que você fala? Não, legal. Cara, estamos chegando aí a 1h30, daqui a pouquinho temos trabalhos a fazer. Osiris, como já te disse em outros momentos, eu sou seu fã, sou muito feliz por você ter aceitado contar um pouco das suas histórias aqui, poder contar um pouco da sua carreira, sua visão sobre automobilismo. É muito importante, né, a gente falar sobre automobilismo, né, falar o que a gente gosta, dar as nossas ideias, né? O automobilismo, ele é vivo, né, feito por pessoas, acima de tudo, não por empresas e não por uma única pessoa. Você é uma voz muito importante, como eu falei lá, né? Você dá o calor e... deixa eu agradecer o Mauricião aqui, rapaz. Obrigado, viu, Maurício? Cara, é uma das categorias que eu mais gosto de narrar e eu acabei esquecendo de falar porque as etapas dela estão sendo junto com a Stock, que é a Copa HB20. Sabia que tava faltando alguma coisa nesse pacote. Então vamos passar de novo aqui, ó. Stock Series, F4, Turismo Nacional, Copa HB20, Copa Truck, que inclui a Sprint Race, mas eu não narro o streaming da Sprint Race, quem narra é o Luke, eu só narro o streaming da Copa Truck. Paulista de marcas com o Mercedes Challenge. Obrigado aí, Mauricião. HB20 é com a gente também, valeu. O Maurício tá ligeiro aí, hein, meu Rabi? Você vê que você tem mais fã, viu? Tem bons fãs aí, ó. E cara, esqueci de perguntar, e o bordão, veio da onde? Cara, foi na hora. Muita gente já me perguntou isso. Sei lá, foi uma coisa que veio na hora. Porque assim, eu sou muito assim, cara. Eu não sou o cara que fica guardando na memória, né? Tanto que quando eu termino uma transmissão, você me perguntar, cara, quem foram os 5 primeiros? Eu não consigo te falar. Eu não gravo, eu vou muito focado na hora, narro, tal, mas eu não... Por isso eu trabalho muito com isso aqui, ó. É anotação, tabela, estudo, resultado, informação de piloto e coisa arada para levar. E também não me considero um cara assim dos mais criativos, tipo assim, não, nessa transmissão eu vou fazer tal coisa, não. Trabalho muito na hora ali. E o bordão surgiu na hora também. Veio coisa assim, tem que ter uma estante para o cara colocar o troféu que ganhou. Então chama o marceneiro. Surgiu. A primeira vez que aconteceu, se eu não estou enganado, foi numa etapa da Turismo Nacional em Londrina ou em Goiânia. Foi a primeira vez que eu usei esse bordão e acabou que pegou, cara. Assim, eu falei do nada e acabou que pegou. De repente, um ou outro piloto falou, cara, que sensacional. Daqui a pouco eu quando você vai chamar o marceneiro para mim? E foi uma coisa muito legal. Ficou, tá aí. É o bordão da linha de chegada. E é um barato que tem piloto que fala assim, mano, o cara chega determinado na pista, hoje eu vou chamar o marceneiro. Aí, ó, pronto. Cara, e um monte. E aí eu falo, que da hora, porque pegou e o negócio virou cultural, assim, é legal pra caramba. Legal, que bom. E todas as vezes nos vídeos, assim, que você assiste de resumo de corrida, tá lá. Cara, e é um barato, velho. Você fala, que... Seria bom se desse pra emoldurar, né? Eu colocar as frasinhas lá, chama o marceneiro e entrega. Vamos inventar uma. Vamos inventar. Osiris, cara, como te falei, sou seu fã, obrigado demais. Vou dar um espaço pra você falar aí. Ó quem chegou aí, ó. Esse é os caras que montam tudo aí, ó. Se não for esses caras trampar aqui, ó, montando cabine, equipamento, coisa arada, ó. Galera da massa, ó. Se não é esses caras aí, não tem transmissão, velho. Esses caras são fera. E esse pessoal trampa, hein? No sol não tem jeito. Nossa. Não tem. Trampa muito. Osiris, manda aí suas considerações. Se você quiser falar, você tá... O espaço é todo seu, como sempre.
Ô, cara, só agradecer aí pelo espaço que você está abrindo para toda a galera que acompanhou aí no canal, quem vai acompanhar ainda, né? Que a gente possa continuar aí por muito tempo trabalhando junto, como você disse, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Qualquer que seja a área, sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando colaborar com todo mundo. Eu acho que esse é o caminho, né? Colaboração, entendimento. Ninguém faz nada sozinho, a gente está aqui só para cumprir a missão, então vamos tratar de cumprir essa missão da melhor forma possível, tentar evoluir da melhor forma possível, de preferência fazendo bem, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Eu acho que é o melhor que a gente tem para fazer por aqui. Show de bola. Cara, sem palavras, obrigado demais. Vou deixar você trabalhar aí, que, né, eu queria estar aí, né, mas já a gente vai assistir, acompanhar você ao vivo no stream aí. Espero vocês, ó, sabadão já começa cedo, hein? 8h30 já tem Fórmula 4. Então, já passa o cronograma inteiro pro pessoal aí, que o pessoal tá... Vamos lá. Eu já até fiz umas flechinhas aqui, rapaz, para ficar mais fácil. Deixa eu achar aqui, sabadão, a gente começa com o treino livre da Stock, às 8h30. Depois, às 10h, já tem corrida da Fórmula 4, 10 da manhã de sábado. Ainda sábado, às 1h30, tem o classificatório da Stock para definir a pole. E às 2h50 da tarde tem a segunda corrida da Fórmula 4. Aí no domingo, 9h30, a terceira corrida da Fórmula 4 e 12h30 a gente tem as duas corridas da Stock. Essa é a programação desse final de semana. Vai ser brabo, hein? Ó, o Kleberson aqui mandou, Osiris, pode chamar o marceneiro, porque você é o campeão das narrações automobilísticas. Obrigado. Que bom que vocês gostam. É bom pra gente saber que a gente tá aí com o apoio de todos vocês e, de alguma maneira, a gente inspira pessoas também da mesma maneira que vocês inspiram a gente, que a gente tá do lado de cá. Sensacional. Então, galera, quero agradecer a todo mundo aí que entrou aí, que deixou no chat aí, que mandou... Recebi um monte de WhatsApp aqui, por incrível que pareça, hoje. Acho que o pessoal tá escondido do chefe. Mas, meu, quero agradecer a todo mundo. E é isso, galera. Deixa um like aí, manda comentário. Quem quiser falar com você, ó, tem um arroba do Osiris aqui. Mas se o Osiris quiser deixar o contato aí para narrar a sua corrida, como é que te encontra aí? Vamos lá, tem o arroba Osiris Júnior Narrador, né, que é o Insta. Tem o meu canal no YouTube, que é Osiris Júnior Locutor, que eu coloco algumas coisas de vez em quando lá. Inclusive essa entrevista, assim que você me mandar, vai para lá também, né? E se quiser mandar um WhatsApp, alguma coisa aí, meu telefone é o 45, que é o código lá de Cascavel, 999-448281. Tá aberto durante as transmissões, se quiserem mandar alguma mensagem, alguma coisa. Só não vale mandar um abraço pra oficina do Simas, né, velho? Mas o resto tá valendo. Olha, eu sempre mando lá algumas coisinhas lá e é legal pra caramba. Contribuir, ajudar, sempre faz diferença. Pessoal, muito obrigado. Novamente, muito obrigado, Osiris. Vamos que vamos, hein? Valeu, gente. Valeu, tchau.